Olá pessoal, boa tarde. Hoje a nossa entrevista é com Paulo Mafia, editor responsável pela seleção das histórias Disney lançadas pela editora Abril. Tudo bem, Mafia? Tudo bem. Bom, eu não sei se você sabe, mas chegaram muitas perguntas para essa entrevista. Que bom. Então, a nossa equipe fez uma seleção com as mais bacanas e as que representavam a maioria. Caso alguma pergunta não tenha sido selecionada, pessoal, não fiquem tristes. A gente vai ter mais entrevistas e ela pode ser aproveitada mais pra frente. Sem pânico. Vamos começar? Vamos. Então, as primeiras perguntas vieram do Lucas José, de Serra Talhada, e ele quer saber: existe a chance de Disney Big ser bimestral? Oi, Lucas. Eu acho que por enquanto trimestral, para uma revista do tamanho do Disney Big e do preço dela, eu acho que tá bom. A gente pode encaixar nesses 3 meses que tem de intervalo nela, alguns especiais, algumas outras coisas bacanas. Por enquanto ela vai permanecer trimestral. A segunda pergunta é do Lucas: existe a chance das histórias holandesas do Zé Carioca serem publicadas? Não. A Holanda produziu algumas histórias do Zé de 4, 5 páginas no máximo, não foram muitas. E elas não têm uma qualidade muito boa. Eles não têm a alma do Brasil, eles não parecem o Zé. Então a gente preferiu deixar essas histórias de lado. Agora o Tiago, do blog Portalos. É o Tiago, né? Ele mandou diversas perguntas. Acho que tem alguma coisa do Diana Pateta. Meu poder mental está me dizendo isso. Então, ele mandou várias perguntas e a gente fez um pente fino, porque tinham perguntas que outros leitores fizeram, e eu selecionei as que eram inéditas dele. Aí ele quer saber: a lenda de Atlântida, tinha que ser o Diana Pateta, vai. Que saiu nos clássicos da literatura número 31, qual é a próxima história do Indiana Pateta que vai sair no Brasil? E a sua origem, que ainda é inédita por aqui, será finalmente publicada? 2 coisas. O Indiana Pateta vai tanto ser algumas histórias dele ser republicadas no Disney Big, como este primeiro semestre existe uma história inédita dele na revista do Mickey. A segunda questão, quanto à origem dele. A origem dele é uma história que tem quase 100 páginas, se não me falha a memória. A gente está vendo algum especial, algum almanaque que dê para encaixar, mas eu prometo que estou analisando com carinho, tem que sair essa origem dele. Ele também pergunta se os almanaques conseguiram emplacar e se novas edições serão lançadas em 2011. A nosso desejo, ainda não temos números fechados de venda do almanaque, mas o pouco que a gente sabe, por enquanto, foi muito bem, teve uma resposta excelente. Ainda há alguns pontos a serem confirmados, mas eu particularmente adoraria que novos números do almanaque. Eu estou guardando algumas surpresas, algumas coisas debaixo da manga, apesar de não ter manga, para os próximos almanaques. Vamos ver, eu torço, assim, eu quero muito. Podemos fazer agora os almanaques? Não. E ele pergunta se existe alguma possibilidade das revistas mensais, Zé Carioca, Tio Patinhas, Pato Donald e Mickey, ganharem mais páginas no ano de 2011. No ano de 2011 não. Por enquanto, as revistas mensais continuam como estão. Excelentes, modéstia à parte. O Paulo Gibi, da cidade de Quatá, também mandou um monte de perguntas. Forte, né? E a gente selecionou algumas. Sobre os 50 anos da revista do Zé Carioca, que tal republicar uma série das 50 melhores histórias do papagaio? Pode ser um especial, ou pegar as 50 histórias divididas nas publicações normais, colocando um selo para identificá-las. Que tal, inclusive, lançar um selo comemorativo? Eu acho que isso foi muito discutido do negócio de selo, de quis fazer um selo, alguma coisa. Eu acho que selo comemorativo é pro Pato Donald, não querendo desmerecer nenhum personagem, porque o Pato Donald é a revista que criou a Abril, é o começo de tudo. Sobre os 50 anos do Zé Carioca, eu sou um pouco reticente a esses especiais de as melhores histórias do Zé, as melhores histórias do Pateta e aniversários. Eu prefiro ter uma coleção, como a gente teve clássicos da literatura, comemorando os 60 anos do Pato, que é algo diferente. Então, o que nós vamos fazer para os 50 anos do Zé? A partir de fevereiro, nós vamos estar publicando histórias raríssimas do Renato Canini, que tem 20, 30 anos que nunca foram republicadas. Elas foram todas restauradas pelo Fernando Ventura. E neste ano especial, em toda a sessão de cartas, você vai encontrar um box que chama 50 anos de alegria com Zé Carioca, que vai trazer informação, curiosidade, vai contar um pouco da história desses 50 anos dessa revista.
E ele também quer saber se podemos ter uma série de gibis especiais com os grandes mestres Disney, ou dos mestres atuais, algo parecido com o Hall da Fama que saiu em outros países. Por enquanto, assim, com uma coleção com o nome de autores na capa, eu acho difícil. A gente está meio que em estudos para ter alguns especiais com, por exemplo, o nome do personagem, o melhor do Mickey, o melhor do Donald, o melhor do Super Pateta. E aí você falar desses autores. Eu acho que nesse tal, assim, de ser mestres Disney, eu acho meio complicado ainda. O Matheus Guarani de São Paulo, Sempre tem pergunta do Matheus. ele pergunta se há chance de publicar a minissérie A História de Patópolis. Há chances, mas não esse ano, talvez ano que vem. Está saindo agora, a Itália está republicando, parece que esse ano vão republicar na Itália. Vamos ver como é que está esse material, se eles vão recolorir. Talvez seja melhor até trazer esse da Itália e republicar, mas não esse ano. Esse ano a gente está meio lotado de outro especial. O Wellington Araújo de São Paulo Oi, quer Wellington. saber, o Mistério dos Signos, ele não tem mesmo nenhuma chance de ser publicado? Não, tem chance de ser publicado. Talvez, não esse ano, talvez ano que vem. Eu preciso dar mais uma lida. Eu vou ser bem sincero, eu reli essa minissérie recentemente, eu achei ela envelhecer um pouco mal, mas eu prometo que vou ler com carinho. E ele quer saber se a prometida coleção Treasures ainda está nos planos. Ainda está se nos sim, ela vai ter mesmo um DVD em cada número? Já respondeu a pergunta, já vai ter um DVD. Possivelmente, tudo que eu falo aqui tem uns 70%, 80% de chance de acontecer ano, a gente nunca sabe, pode cair um meteoro aqui no Plano de Abril, coisa do gênero. Mas ela vai sair com o CD, com o DVD incrível, eu estava vendo o DVD esses dias, curiosidades, são super curtas. Calma que em breve teremos mais informações. O Denis Rodrigues, de Itajubá, Minas Gerais, ele pergunta se Pura Risada com Mickey e a Mini Pocket Love foram publicações bem-sucedidas e se a gente planeja algo mais específico para esses fãs em potencial, que são crianças, pré-adolescentes e garotas. Modéstia à parte, toda revista que a gente lança é bem sucedida. Raramente uma revista não dá certo. E as duas, por enquanto, acho que esse público está muito bem servido. Fora isso, a gente tem, para esse tipo de público, Pinte legal, tem os álbuns de figurinhas, tem um monte de negócio. Acho que esse público está bem servido. O Helder Gomes, de Nova Iguaçu, cidade do Rio de Janeiro, ele quer saber o seguinte: existe um número de personagens muito grande em todos os gibis Disney. Que é o mago? Não. Mas parece que alguns personagens andam um pouco esquecidos. Há planos de voltarem a publicar histórias com a turma da Patali, Amadeu e Pateta, a Vita, Banzé e outros? A Vita não, Banzé não, Patali algumas histórias clássicas inéditas, talvez entre no Tio Patinhas ano que vem. Qual outro que você pergunta? O Pateta e o Amadeu? Isso, eu acho que tem uma história dentro do clássico, dessa última leva do clássico da literatura Disney, inédito com os dois. E o Jocelei Machado, de Joinville, ele pergunta se o Almanac Disney vai voltar em breve, se foi somente um boato, e se for voltar mesmo, a numeração continua de onde parou ou vai ser zerada? É um boato que eu não sei de onde veio, de onde foi, não tem plano nenhum para esse tipo de coisa. O Márcio Ribeiro, de Ribeirão Preto, pergunta o seguinte: com a revitalização dos quadrinhos Disney e com o grande sucesso de lançamentos como clássicos e as obras completas de Karl Barks, existe a possibilidade de termos mais uma vez histórias inéditas produzidas no Brasil? Nunca vou. Você sendo bem sincero, eu acho que a médio prazo, por enquanto, não há planos para isso. Mas como você bem disse, nós estamos. Quadrinhos Disney está numa onda boa. Então, como é que eu vou pôr ele? Vamos com calma. De vez em quando, eu gosto muito de uma frase que diz que de vez em quando a gente não sabe nem andar e já quer sair correndo. A gente vai ter dois grandes eventos com o Brasil, que é a Copa do Mundo e a Olimpíada. Que vão ter que fazer alguma coisa, a gente está planejando alguma coisa com o Zé Carioca, é o símbolo do Brasil. Quem sabe nesses períodos a gente não pinte uma minissérie que a gente venda para o mundo todo. Quem sabe? Vamos ver. Tudo uma questão de tempo. A médio prazo não há planos por enquanto, mas tudo é possível. Eu acho que isso responde à pergunta do Alexandre Saramelli, que era a próxima, perguntando sobre algumas coisas que poderiam ser feitas com o Zé na época de Copa e eu acho Olimpíadas. também, porque
vamos ser bem sinceros, há 2 anos atrás, se alguém dissesse para você que ia sair uma coleção de quadrinhos Disney semanal com 40 volumes, você não ia acreditar. Então, quem sabe, se o mercado, vocês continuarem respondendo tão positivamente como andam respondendo, tudo é possível, o céu é o limite. E como eu falei, nós temos 2 grandes eventos vindo aí, quem sabe, é o Zé, na Copa, podemos ter uma saga para vender para a Itália, para a Dinamarca, para sair no mundo todo e sair aqui para os leitores. O Rodolfo Neto, da cidade de São Paulo, ele diz o seguinte: a Panini e algumas outras editoras têm lançado muitos produtos em livrarias. Por que a Abril Jovem não relança produtos pela mesma distribuição? Por exemplo, uma nova tiragem dos Anos de Ouro do Donald. Sei, por enquanto o nosso negócio é banca. Eu já falei em algumas entrevistas que eu tenho sérias restrições, não é uma crítica a ninguém, a especiais que o cara faz e põe em livraria custando mais de R$100. Eu prefiro ainda a banca, eu acho que banca é mais democrático. Eu acho que é fácil você fazer um especial com capa bonita, papel especial, custando R$100. Difícil você ser atraente para o leitor uma revistinha de 16, 30 páginas custando R$50. Aí que você prova que isso é bom. Não sei se eu respondi a pergunta da O Rodrigo Amaral, de Campestre, Minas Gerais, ele quer saber assim: com o lançamento dos 10 almanacs de uma única vez, ainda há a possibilidade de lançarem títulos de outros personagens Disney, como os Escoteiros Mirins, a Maga Patológica e a Madame Mim? Tudo é possível. Os Escoteiros eu gosto, Maga eu gosto. Que mais outro que ele pergunta? Maga e Madame Mim. Madame Mim, um especial As Bruxas, talvez, o melhor da Maga, quem sabe. Tudo, não vou estragar muito a surpresa. O João Sebastião, ele não diz de onde é. Feio, João. Mas ele quer saber o seguinte: então vai na sua casa comigo, assim. Podia contar onde você mora. Né? Na Itália estão sendo publicadas as obras completas de Floyd Godfrey, considerado o Homem do Rato. Existe a possibilidade dessa coleção, a Gliane Doro de Topolino, vir para o Brasil? Tem, estamos pensando, mas não é para agora. É uma coleção de luxo, é uma publicação que vai ser cara. Estamos pensando para 2013, porque a gente tem um limite a gente sempre tem um limite para o bolso do nosso leitor. Então esse ano a gente já tem definido mais ou menos os nossos especiais, para o ano que vem também, 2013, mas ela está aqui e a gente está analisando com muito carinho. O Ney Barbosa, do Rio de Janeiro, ele quer saber o seguinte: há muitos anos atrás, as histórias produzidas pelo estúdio Disney da editora Abril ficaram provavelmente arquivadas. Existe chance dessas histórias serem publicadas em um único especial? Não tem. Ele está dizendo histórias que nunca foram publicadas. Eu acredito que quase tudo foi publicado. Nas nossas revistas, no Zé, nos nossos especiais, a gente sempre publica histórias nacionais. Aqui, e além de publicar histórias nacionais, a gente dá o crédito, a gente conta. Na medida do possível, a gente entra em contato com os autores para ver uma curiosidade, com exceção de cartas. Então, a gente publica tudo. No especial do brasileiro, eu não vejo assim o porquê. Eu acho que é tão bom como os outros. Não precisa, tá entendendo? Não precisa destacar ele e mostrar, olha, isso aqui é feito no Brasil. Ele é tão bom quanto. Ele pode estar numa revista de igual para igual com o americano, italiano, dinamarquês. O Carlos Eduardo Aparecido, da cidade de Osasco, primeiro ele mandou uma crítica sobre o papel utilizado nos clássicos da literatura. Então, crítica anotada, sugestão anotada. E depois ele pergunta se existe a possibilidade da gente relançar as obras completas de Karl Barks. Eu acho um pouco cedo demais para isso, sinceramente. Deixa ter um pouco mais de saudade, quem sabe, daqui uns 4, 5, 10, 20, 120 anos. Eu tô brincando, por enquanto eu acho meio cedo. Ela saiu há últimos 4, 5 anos. Calma, ainda tem muito por aí rodando em pacotes especiais em banca, em algumas livrarias. Você pode comprar na loja Abril, né? Você não pode comprar na loja Abril. Você ainda tem no mercado. Eu acho que, mas a gente tem umas surpresas do Karl Barks talvez esse ano. Não posso falar, senão eu sou morto. O César Magno Macena, de São Paulo, assim como outros leitores, mandou um monte de perguntas. Como a gente não tem tempo para todas, a gente escolheu
somente algumas, então o Carlos não fica bravo com a gente, tá? Não, mesmo porque eu sou grandinho, não vai ficar bravo comigo. Existe a possibilidade de incluir no próximo especial de Natal? Tá, ele põe aqui que ele sabe que tá bem longe, mas ele já tá sugerindo. A saga de Argar. Conheço a saga, eu li, a saga é legal. Eu não posso prometer porque a gente tá bolando planos maquiavélicos pro Natal esse ano. Então, por enquanto, eu não posso falar. Mas se der, talvez a gente faça uma coisa bem legal para esse ano pro Natal. Se não der, a gente deixa para o ano que vem essa saga. Mas eu, antes de fazer esse especial do Natal, agora eu li essa saga de novo, achei bem legal. Se essa não rolar, esse plano maquiavélico nosso de Natal, entra a saga, vai. O Maurício Santana, da cidade de Canoas, ele quer saber o seguinte. Eu sei que você já falou alguma coisa Super Pateta, mas ele me mandou também um monte de perguntas para incluir. As 3 origens do Super Pateta, que foram anunciadas no ano passado, ainda vão ser publicadas? Não, erro meu. Se sim, em qual revista? Não, por enquanto não vai sair, mas ano passado foi erro meu. Eu não deu espaço, a gente não conseguiu localizar o material e perdemos o gancho do aniversário do Super Pateta. A gente está organizando alguns especiais esse ano, que também é segredo, que talvez entre essas 3 origens. Eu prometo, foi pisada minha, confesso. E ele quer saber por que as histórias clássicas não trazem a data e o ano em que foram produzidas. Trazem, a maioria, assim, por exemplo, dentro do Clássicos trazem. No Disney Big, ele não traz por uma questão de espaço no sumário. A gente fez alguns testes de botar, como sai no Clássico, produzido no ano tal, no sumário, não dava, tem uma dificuldade tremenda de espaço. A gente tentou alguns testes do pessoal da arte naquela linha pontilhada, não ficou legal. Eu estou pensando, a gente vai ter uma reformulação no site, talvez botar essa informação no site, entendeu? Na história, como sai no Zé Carioca, também não ficou legal. A gente está tentando solucionar esse problema de algum jeito. Mas não é assim a maldade, eu quero esconder, não é nada disso, é uma questão simplesmente de espaço. Tanto é que nos clássicos a gente faz questão de botar produzido no ano tal, tudo direitinho. Eu acho que ele pergunta especificamente das histórias do Disney Big, porque não vem data é questão de espaço. É uma revista meio... O espaço, você já tem que contar a história, tem informações do usuário muito mais importantes, tipo, o que é a história, quais são os atores. Então a data ainda não dá. Eu estou tentando estudar para ver se eu resolvo esse problema. Bom, o nosso tempo está acabando. Está começando a chover. Está começando a chover aqui na cidade de São Paulo. Então a gente vai chegar às últimas perguntas dessa entrevista, tá? E é do nosso amigo Lude, de Santa Cruz do Sul, que também mandou um monte de perguntas e a gente selecionou algumas. A primeira é o seguinte: o processo de revitalização dos quadrinhos Disney começou em 2010 e vai se consolidando no decorrer de 2011. Ele quer saber se tem algum plano específico para os gibis de linha, os mensais, e se a gente finalmente pode contar com a lombada quadrada no Tio Patinhas. Lombada quadrada, por enquanto, no Tio Patinhas, não há planos para isso. Encarece o preço da revista, sendo bem sincero. Eu acho que o processo de revitalização do Disney começou há muito tempo, desde 2000. As revistas mensais estão, modéstia à parte, esse ano estão muito boas. A gente tem histórias maravilhosas do Mickey, muito boas no Pateta, no Pato Donald, no Pateta Este, em todas elas. Acho que o Zé está simplesmente espetacular, tem Comando Laser, tem histórias espetaculares nas mensais. Eu acho que as mensais estão no rumo certo. O que eu preciso, o que a gente aqui na Brasil precisa, é o feedback de vocês. Sempre vocês escreverem, entrando nas nossas redes sociais, falando com a Luciana, vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, se vocês acham que eu tenho que mudar o cabelo, se a capa tá legal, se o logo não tá legal, se eu tenho que emagrecer, essas coisas. A gente precisa da opinião de vocês. Se vocês não mandarem opinião pra gente, não tem como a gente se orientar se estão fazendo um bom serviço. Eu acredito que estão. Ele quer saber também se a gente vai poder ver histórias do cast no Mickey. O cast é o que mais sai do Mickey. Vai fazer quase um ano que só sai a história dele. Tem histórias muito boas saindo por aí. Tem uma história espetacular dele com o Squardo, que simplesmente todos os animais da Terra somem. Tem uma história que está saindo essa semana na Inglaterra, na Itália, que é da Atlântica, que já está encomendada, vai sair no segundo semestre. O cast é o carro-chefe do Mickey hoje. Também vão ter outros atores também no Mickey, não é só isso. Vão ter em breve, aguarde, muito em breve, uma paródia de Tron Legado no Mickey. Já falei demais.
Ele quer saber como estão os projetos para a série O Essencial da Disney. No momento só em projetos. Vamos ver se entra esse ano, entra ano que vem, porque também não queremos inflacionar o bolso de ninguém, né? Não quero que ninguém venda pai, mãe para comprar revista. Bom, Mafê, essas foram as perguntas. Tem mais uma aqui, que é do pessoal que, assim, na verdade essa é uma geral, não tem uma pessoa específica que fez, vários perguntaram, que é o porquê que não sai a data, o mês de lançamento e o ano nas publicações de linha. Uhum. Sendo bem sincero, o Brasil é um país continental, o Brasil é um país enorme. Você distribuir uma revista num país de proporção do Brasil é uma operação cara e complicada. Então, em algumas regiões do Brasil, não recebem as revistas ao mesmo tempo que outras recebem. Eles recebem em tempos diferentes. Por isso, a gente não coloca o mês para não confundir os leitores, porque nem todos recebem ao mesmo tempo. Você, que está me vendo agora, é um desses casos, não recebe junto com o pessoal da Sudeste, do Sul, eu tenho uma solução simples. Você assina, faz nosso pacote de assinatura que você recebe em casa. É só por isso que a gente põe a data, porque elas não são distribuídas ao mesmo tempo no Brasil todo. Então eu acho que é isso. Sobraram várias perguntas que a gente vai guardar para a nossa próxima entrevista. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha gostado, acho muito bacana. E um bom dia, uma boa tarde para todo mundo.